Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Excel básico, né? Ana Paula, Michele, Eliane, sejam bem-vindos. Boa noite, Luzinete. Iniciando, então, nossa aula, né? Compartilhando a tela aqui com vocês. Eu compartilhei um material lá no nosso grupo, agora há pouco, né? Que é esse material aqui que está em PDF, tá? É uma apostila de Excel, apesar do nome tá aqui, né, avançado, eu vou abstrair alguns conteúdos que a gente vai utilizar nesse curso de Excel básico também, tá bom? Então, esse material, a gente vai utilizar ele do início, né, agora, início que eu falo hoje, né, até o final do nosso curso, tá bom? Que se encerra aí no dia 14, né? E aí a gente completa o ciclo de 10 aulas, ok? Então, vamos lá, deixa eu abrir o material, né? E mostrar para vocês, tá? A gente vai iniciar, né, aí na página, aqui, quando você abre o arquivo PDF, está marcado página 30, tá? A gente vai voltar um pouquinho nessas duas funções, máximo e mínimo, né? Que a gente tanto trabalhou aí nessas últimas aulas. Só para a gente entender a diferença, né? Eu tinha abordado a diferença inicialmente entre máximo, mínimo e maior e menor, mas agora a gente vai aplicar um exemplo para a gente entender essa diferença, tá? Então, como nós vimos anteriormente, a função máximo, ele retorna o valor máximo de um conjunto de valores, né? Você tem lá a função igual, máximo, né? E aí você abre parênteses, seleciona o conjunto, né, o intervalo de números, e aí ele retorna para você dentro desse conjunto qual que é o maior, né? Então, por exemplo, aqui nessa página 30, nós temos os dados, né, que são 10, 7, 9, 27 e 2, né? Então, ele vai analisar esse conjunto e trazer o maior valor, né? A mesma coisa o mínimo. O mínimo ele tem como objetivo retornar o menor valor analisando um conjunto de dados, né? Agora, lá para a página 31, a gente tem o que a gente justamente vai... Aliás, na página 31 ainda falando sobre o máximo e o mínimo, né? Para trazer a maior venda e a menor venda, tá? A gente tem aqui o valor de venda de cada um desses vendedores, e aí essa tabela que tem como objetivo trazer a maior e a menor venda, né? Porém, a gente percebe que essa função ela é um pouco limitada, principalmente quando a gente vai filtrar os dados, né, dentro da planilha, e vai tentar tirar um relatório, né, com algumas informações diferentes só do que trazer maior ou menor valor, né? Por exemplo, a gente pode trabalhar com classificação de dados, né? Então, aqui, ó, a gente começa na página 32 falando de função maior e menor, né? De modo geral, essas duas funções são comumente utilizadas em uma planilha para obtermos a maior ou menor venda, a maior ou menor nota, a maior ou menor dívida, a maior ou menor idade, o maior ou menor valor de toda a planilha, tá? Muitas pessoas confundem estas funções com a máximo e mínimo, achando que elas fazem o mesmo trabalho, que na verdade que não é verdade. Vamos então ver como as funções maior e menor funcionam, né? Então a gente vai utilizar esse modelo aqui, né? E aí eu vou aplicar o maior e o menor para a gente trabalhar com classificação aqui, tá? A gente vai trabalhar com classificação de funcionários. Por exemplo, o vendedor que teve a maior venda, o segundo funcionário que teve a segunda maior venda, terceiro, né? Vamos tentar exemplificar que talvez esses funcionários sejam bonificados, né? Então, os 3 vendedores que tiveram a maior venda vão receber uma bonificação extra, né? Então, trabalhando com classificação, eu posso atribuir, inclusive, comissões diferentes de venda para cada um.
né? Quem vendeu mais obtém mais comissão e assim por diante. Então, a diferença básica entre as funções maior e menor com as funções máximo e mínimo é justamente essa, né? Máximo e mínimo, ele traz apenas um único valor, maior ou menor, não permitindo eu trabalhar com outras possibilidades de, inclusive, classificar os dados, né? Que já a função maior e menor permite fazer isso, tá? Então, eu vou fazer essa tabelinha aqui, vou abrir aqui o Excel. Funcionário. Tá aqui, largura das colunas. Na verdade, essa tabela aqui não é de vendas, né? Essa tabela aqui é de salários a partir de cargo de cada um desses funcionários aqui, né? Então, diferente do de vendas, né? Mas, assim, o exemplo, a fórmula, ela funciona da mesma forma, né? Então, aqui, nesse exemplo de salário dos funcionários, eu posso classificar quem tem o maior salário, né? Quem tem o segundo maior salário a partir do cargo instrutor júnior, né? Se tivesse mais de um aqui é o instrutor master, né? Quem recebe o maior salário, né? Ou desses cargos aqui, quem tem os 3 maiores salários. Então, eu posso classificar esses dados aqui, né? RH faz muito isso, né? Análise de verificação de salário, né? Cargos e salários. Muito bem. Vou aumentar aqui o zoom, colocar as linhas, né, as bordas, vocês já sabem como fazer, né? Pessoal, qualquer detalhezinho, qualquer configuração que de repente tenha passado batido para você e você tenha dificuldade em nem fazê-lo, pode perguntar, tá? Fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, assim, eu estou fazendo direto porque acho que aquela primeira parte da gente conhecer as configurações, as formatações básicas, né? Eu acredito, assim, pelo menos ninguém ainda questionou, perguntou, eu acredito que tenha sido mais tranquilo, né? Que eu vou colocar o formato estilo moeda, né? Tá dentro de página inicial. Ok. Vamos lá, voltando ao material. Vamos imaginar que eu gostaria de saber qual é o segundo maior salário na empresa. Para isto, irei utilizar a função maior. Tá? A sintaxe da função maior se divide em duas partes. O intervalo, né? Então, ele é um pouco parecido com o máximo ou o mínimo, né? Eu vou ter que selecionar um intervalo de dados também.
Esse intervalo são as células com o salário dos funcionários. E a classificação que desejamos no exemplo, eu quero saber o segundo maior salário, tá? Então, aqui, ó. Voltando aqui na planilha, eu vou fazer aqui do lado, tá? Vou colocar igual. Vou começar a digitar o nome da função, né? Perceba que à medida que eu for digitando, a biblioteca de funções me dá sugestão de alguma função que o Excel tenha, né? Eu quero utilizar a função maior, tá? Clicando duas vezes na função maior, ele me dá duas vertentes, né? Ou seja, essa função ela está separada em duas partes. A matriz, que é onde estão os meus dados, ponto e vírgula K. K vai ser o fator, ou seja, o que eu quero encontrar na análise dessa matriz, ou seja, desse intervalo de dados que neste exemplo aqui são os salários, né? Então, de acordo com a posição e o valor que eu colocar em K, né? K, na verdade, vai ser uma posição que ele vai verificar, ele vai me retornar com essa posição. Então, por exemplo, K equivalente a 1. Se eu colocar K, no lugar de K, eu colocar o valor 1, o que vai acontecer? Ele vai me trazer o maior valor desse intervalo. Se eu colocar K valendo 2, então no lugar de K eu coloco 2. Ele me traz o segundo maior salário referente à análise desse intervalo. Se eu colocar K valendo 3, ele vai me trazer o terceiro maior valor desse intervalo de salários. E assim por diante. Então, essa classificação vai depender muito do valor que eu colocar em K. À medida que eu vou colocando o valor, ele vai me retornando com os valores de acordo com a posição que eu for colocando, né? Então, aqui a gente quer 2, né? O segundo maior salário, então vamos selecionar todos, ponto e vírgula, e aí eu coloco o valor 2. Fecho parênteses e aperto Enter. Né? Então, ele verificou aqui que a gente pode verificar assim, olhando, né? Apesar de ser poucos números aqui, mas já analisando assim, a gente consegue identificar que 3.500 é o maior. E realmente 2.800 seria o segundo maior salário, né? Agora, se eu colocar aqui no lugar de K o valor 3, né? Vou vir aqui na barra de fórmulas, apagar o valor 2 e colocar 3. Ele traz 2.100. Se eu vir aqui novamente e colocar o valor de K como 4 agora, qual é o valor que ele vai trazer também? 2.100. Então, perceba que aqui na tabela eu tenho dois valores repetidos, né? Então, ele vai verificar todos. 2.100 vem antes. Então, ele considera como 2.100 um valor repetido, coloca na terceira posição. Porém, eu tenho mais um 2.100, ok? Então, o que vai acontecer? Ele vai trazer para mim, novamente, na quarta posição, o valor de 2.100. Então, ele entende que aquele valor está duplicado aqui nesse intervalo, né? E considera da mesma maneira, tá? Professor, como que a gente pode resolver essa situação dessa fórmula, trazer valores duplicados, repetidos, como trouxe aqui, né? Que a gente tem na terceira posição, 2.100 duplicado duas vezes, né? A gente consegue resolver somente utilizando o filtro, né? Ou a tabela dinâmica, tá? Com o filtro, a gente consegue escalar os salários, né? E consegue mostrar, inclusive, os valores duplicados, tá? O que essa fórmula aqui não consegue. Ele entende que na posição 3 ele consegue encontrar 2.100 e na posição 4, de novo, ele consegue encontrar esse mesmo valor. Né? Então, mesmo duplicado, mesmo sendo o valor, ele separa em posições diferentes, tá? Com filtro, não. Com filtro, você pode escalar salários, né? Pegar só faixas de salários. Por exemplo, até 2.000. Aí ele traz todos os cargos com todos os nomes de funcionários que recebem até 2.000. Né? Acima de 2.000,
Então, é uma outra maneira de resolver, que a gente vai ver mais para frente como aplicar esses filtros e tabela dinâmica. Ok? Beleza. Então, aqui a gente aplicou, né, a função maior, e a menor também, ela procede da mesma maneira. Eu tenho que identificar na segunda parte o valor de K, né? Esse valor de K ele vai ser principal, né? Vai ser primordial para que você consiga encontrar o resultado que você deseja, né? B2 até B9, né? São um intervalo, ou seja, estão digitados os salários e esse número 2 representa o segundo maior salário, né? Ou seja, a posição que você deseja encontrar, tá? Então, aqui a gente tem, né, 2.800 como o segundo maior salário. E aí, vamos lá fazer o quarto. Então, o quarto maior salário que a gente já fez, né? Deu 2.100 também, tá? Então, vou colocar aqui segundo maior salário, quarto maior salário. Novamente relembrando, igual, maior, né? Quando você começa a digitar, não precisa nem terminar, é só clicar 2 vezes, selecionar o intervalo de dados, ponto e vírgula, e colocar o valor de K. O valor de K depende do que você quer encontrar na tabela. Segundo maior, então, K vai valer 2. Tá? Aperto Enter e retorna. Mesma coisa embaixo, igual, maior, intervalo de dados, ponto e vírgula. Aí o valor de K agora é 4, né? Quarto maior salário, fecha parênteses, Enter. Ok? Então, o terceiro e o quarto posições também vão ser o mesmo valor, né? 2.100. Ok? Iremos usar a função menor para encontrarmos o segundo menor salário. Para isso, iremos utilizar praticamente a mesma linha de pensamento, a mesma lógica, né? Intervalo de dados juntamente com o valor de K, tá? A gente tem as mesmas informações, agora a gente vai pegar o segundo e o terceiro menor salário, né? Vamos ver aqui, segundo menor salário, terceiro menor salário. Igual, menor, clico 2 vezes, seleciono os dados que eu quero analisar, ponto e vírgula, quero encontrar o segundo, então K vai valer 2. Enter. Então, a gente tem aqui como 980 o menor valor salarial, né? E aí, logo em seguida, 1.500 como o segundo, né? Inclusive o terceiro também, ó, tá? Porque a gente tem 2 valores iguais, né? Igual, menor. Seleciono os valores, ponto e vírgula, 3. Ok? Então, a gente tem valores duplicados, mas que a planilha consegue separar, né? Em posições. O que ele achar primeiro vai ser a posição que ele está encontrando, e aí o próximo vai ser na outra posição, que no caso é o terceiro menor salário. Ok? Pessoal, dúvidas na diferença das funções máximo, mínimo que nós já vimos para essa função maior e menor? Não, professor. Tranquilo, né? Ok, pessoal. Agora, lá na página 35, nós vamos trabalhar com funções que trabalham com data e hora, né? A gente vai ver exemplos aí, né, de como se fosse um ponto digital, né, onde é calculado o horário de entrada do funcionário, né, horário de saída,
Aí nos 2 turnos, né? Entrada, saída, pausa para o almoço, aí volta, entrada da tarde, saída da tarde, calcula o total de horas trabalhadas, e aí calcula-se o salário desse funcionário, né? Então, a gente vai fazer cálculo com data e hora, tá? Página 35, né? Fazendo cálculos com hora. Sabendo como as horas são interpretadas, fica fácil entender como são feitos cálculos com elas. Para saber o tempo decorrido entre um horário e outro, é só subtrair um do outro. Se estiver registrado 18h25 na célula B1, a B1, 18h25, e 11h10 na célula B2, tá? B2, a fórmula seria igual a B1 menos B2, tá? Então, na verdade, o que ele quis dizer aqui? Acho que está ao contrário, né? Quer dizer o seguinte, para a gente saber a quantidade de horas trabalhadas durante um dia, né? Seja ele no primeiro, ou seja ele no segundo período, né? No matutino, no vespertino, ou, inclusive, pode haver um terceiro turno, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar sempre o maior valor, né? Ou seja, o horário de saída menos o horário de entrada, tá? Por padrão, quando a gente faz operações com data e hora, principalmente para calcular a jornada de trabalho, né, o quantitativo de horas no dia, tendo informações, o horário de entrada e saída, a gente faz a saída menos a entrada, a gente tem esse quantitativo aqui, ok? Assim como as datas, as horas devem ser colocadas entre aspas, se forem digitadas diretamente nas fórmulas, como segue abaixo, ok? Então, se a gente for digitar, colocar, né, aquele valor 18h45 menos 11h20, não tem necessidade de a gente fazer isso, né? Se a gente converte esse tipo de informação em data e hora, como a gente vai fazer, né? Ou seja, a gente coloca o modelo horas, 2 pontos, minutos, né? Então, o que vem depois dos minutos, ou dos 2 pontos, são os minutos, e antes representa as horas, tá, ok? Se a gente colocar nesse formato, não vai haver necessidade de eu fazer esse segundo modelo aqui, né? Que é colocar entre aspas, ou seja, você vai estar digitando a forma, não tem necessidade de fazer isso, tá? Vamos lá. Vou fazer só um exemplo aqui para vocês entenderem. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Então, tem aqui a entrada, saída, vou colocar aqui horas trabalhadas. Hoje em dia, pessoal, esse cálculo de jornada de trabalho, né, feito por sistemas, né, de recursos humanos e tudo mais, a gente já tem um ponto digital, né, mas há situações em que relatórios gerenciais dentro de recursos humanos vão ser preciso ser retirados fora do sistema, né? Então, a gente traz esses relatórios em sistemas externos para as planilhas, onde a gente consegue personalizar os relatórios, né? Consegue abstrair muitas informações, tá? É lógico que o sistema faz esse cálculo gerencial, tá? Mas esse exercício ele tem o objetivo de fazer com que você entenda como é feito esse cálculo com os tipos de dados, né? Que é referente à data e hora, tá? Vamos lá. Então, aqui na entrada eu tenho 11h20, que eu já coloquei os 2 pontos, né? E horário de saída, 18, 2 pontos, 45, tá? Se eu vir aqui selecionar os dois, vir aqui, né? Selecionar os dois, vou ver quem está tentando entrar. Ok, então vamos lá. Quando eu selecionei os dois, o que acontece?
Se eu vir aqui no tipo de dado, né, ó, página inicial, vou lá na categoria chamada número e vou escolher agora o formato de hora, né, que é esse aqui, ó, tá? Inclusive ele colocou, os segundos, né? Hora, minutos e segundos, né? Deixa eu ver aqui, só fazer um detalhe aqui. Não, ele não tirou. Então, vou vir aqui. Mais formatos de número, tá? Ah, tá. Vou mostrar de novo, pessoal. Olha só. Eu mudei o tipo de dado para a hora, ok? O que que acontece? Eu não quero que ele mostre os segundos também. Eu quero que ele mostre só o padrão, as horas e os minutos, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa caixinha. Eu vou clicar lá na opção mais formatos de número. Vou vir aqui na categoria hora. E aqui ele possibilita eu personalizar, eu configurar esse tipo de dado, né? Que é do tipo hora. Tá? Então, eu vou selecionar só esse aqui, ó. Tá? Esse formato tem as horas e os minutos, que é o suficiente para mim. Tá? Vou clicar em OK. Pronto. Agora, o que que acontece para eu saber a quantidade de horas desse período? Vai ser igual a hora de saída menos a hora de entrada. Ok? Então, aqui foram trabalhadas 7 horas e 25 minutos. Ok? Então, é assim que a gente faz o cálculo envolvendo data e hora. Primeiro, eu digito as informações, verifico se o formato desses dados, dessa informação, está convertido para hora, né? Aí está convertido em hora, porém eu não quero os segundos. Então, eu vou lá, mais formatos de número, seleciono a categoria hora e escolho o formato onde vai exibir apenas as horas e os minutos. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, aqui, fazendo cálculos com data e hora, né? Agora que você já sabe como o Excel interpreta datas e horas, vejamos o procedimento para trabalhar com ambas em uma mesma fórmula. Tá? Vamos supor que a serviço você vá viajar de carro para a Bahia, com saída prevista para o dia 20/11 de 2009, às 8 horas, e chegada para o dia 23/6, né? Ah, tá, tá. 23 dos... Não, 23/6, tem alguma coisa errada aqui com relação às datas, tá? Tempo decorrido, ok. Tem alguma coisa errada com relação às datas aqui. Eu acho que é 23 do 11 mesmo, né? De 2009, tá? Alguma informação aqui que não está batendo. Para calcular o tempo de viagem, é preciso subtrair a data da partida da data de chegada e somar a diferença entre os horários. Tá? Então, aqui... Cadê? C3 menos A3, né? Então, aqui C3 menos A3. Tá aqui, ó, as datas estão erradas lá em cima. Aqui na planilha está correto. Ó. 23/11, né? Ou seja, a data de chegada menos a data de saída, né? Mais o tempo decorrido, né? Que é D3, 14 horas, menos B3, que é 8. Tá? Então, sempre pegue como informação, quando você quer saber a diferença, né? Ou quantitativo de horas, você pega sempre a hora final menos a hora inicial, ou a data final menos a data inicial. Né? Então, a gente vai fazer esse exemplo aqui.
colocar aqui saída, chegada, data, nesse formato. Dia, mês e ano com 4 dígitos, tá? 2009. Aqui a hora da partida, né? 8 horas em ponto. A data de chegada, que é 23/11/2009. E aqui a gente tem a hora de chegada, que é às 14 horas, né? Ok. E aí, tempo decorrido. Aqui, saída, chegada, data, hora, tempo decorrido. Então, vamos lá. Conforme a fórmula, né, para a gente visualizar o total de horas, a gente vai precisar alterar os formatos, né? Por quê? Porque a gente vai precisar converter as datas, né, com as horas também, né? Tem mistura aí de data com hora, né? Então, vamos lá. Para visualizar o total de horas, altere o formato para H, né, aí entre colchetes, 2 pontos, MM. E aí a gente vai utilizar um formato personalizado, né, para que ele traga exatamente o total de horas e minutos decorridos desse tempo de viagem, né? Então, vamos lá. Igual, aí entre parênteses, né? Primeiro eu vou pegar a data de chegada menos a data de partida, depois menos, aliás, é mais, né? Eu vou somar o conjunto, né? Mais, deixa eu ver quem está tentando entrar aqui. Ok. Muito bem. Vamos lá, vamos continuar. Mais a hora de chegada menos a hora de partida. Ok? Vai dar esse valor aqui. E eu configurei para exibir o formato em horas, né? Então, eu vou vir aqui em personalizado de novo, mais formatos de número e clicar aqui na guia personalizado. E aí eu vou procurar aqui esse formato com colchetes na frente, tá? Aqui, ó. Achamos esse daqui. Não é esse que tem os segundos também, não. É o de baixo, tá vendo? E... ok. Tem uma coisa errada aqui. Vamos lá, personalizado. Personalizado. Ok. Muito bem. Então, aqui, inclusive, o formato ele muda, né? Ele também exibe
os segundos, tá? A gente pode perceber que a gente não tem esse formato só com a hora, né? E os minutos, né? Vamos voltar aqui, vamos certificar que realmente não tenha, tá? Mais formatos de número. E aí esse formato de hora ele tem que estar em colchetes. Por quê? Porque ele pega e converte os dias em horas, né? Então, praticamente foram 3 dias, né? 20, 21, 22, 23. 3 dias de viagem. E aí ele contabiliza o horário final de chegada com o horário inicial de partida, tá? Ele faz essa conversão da data com a hora aqui, tá? Por isso ele precisa estar entre colchetes neste formato diferente do formato hora, tá? Vamos ver aqui se tem. Não tem, tá? Então vai ser esse formato aqui mesmo que tem o H entre colchetes, tá? Então aqui ele identificou para nós que o tempo decorrido de viagem foram 78 horas, né? E dá exatamente esse valor, né? A gente tem 3 dias de viagem e o dia tem 24 horas, né? Então 2 dias 48. Mais o terceiro dia com essas horas aí dá exatamente as 78 horas decorridas de viagem, ok? Então é assim que a gente faz cálculo, agora misturando, né, data com hora, tá? Para que ele consiga fazer o cálculo total desse percurso aí nessa viagem, ok? Vamos lá. Então, algumas funções, né, que a gente tem quando trabalhamos com data e hora, tá? Então, eu vou fazer aqui só para que vocês possam entender o que a gente tem no material também, tá? Então, aqui, né? Igual hoje. Qual que é a função dessa fórmula? Abre e fecha parênteses, sem colocar nada, tá? A função dessa fórmula é retornar a data atual, tá? Essa data atual vai depender muito do seu sistema operacional, do seu computador, né? Do seu dispositivo. Se o seu dispositivo estiver com a data e hora correta, ele vai exibir a data e hora correta, né, do dia atual, né? Ou seja, 6/7/2022, tá? Depois, a próxima função, igual mês, e depois hoje, abre e fecha parênteses e fecha. Ele vai retornar o mês atual, né? Referente a função hoje, né? A função hoje retorna a data atual. Aí dentro da data atual, aí ele vai fazer a verificação, né? 6/7, vai trazer só o mês, né? Ou seja, o mês 7 aqui, ó. Tá? Trouxe o mês 7. Então depende muito também da data do sistema estar correto, né? Para que ele traga essas informações corretas também. Ano, hoje, abre e fecha parênteses no final. Opa, esqueci de colocar o sinal de igual, né? Senão ele não retorna nada. 2022. Hora. Agora. Abre e fecha. Fecha no final. Esquecendo do sinal de igual aqui. 19 horas. Né? Então ele traz a hora atual. Ele não traz os minutos, né? Que aí eu teria que agregar mais a função minuto, mais a função segundo, para ele trazer exatamente a hora de acordo com o relógio do sistema, né? Igual minuto, agora, abre e fecha, fecha. 9 segundos, né? Depois, igual, segundo, agora, ou seja, o sistema atualmente, né? 54 segundos. Depois, igual, agora, abre e fecha,
retorna, além da data, retorna também a hora do sistema, né? Ele já traz os dois ao mesmo tempo, né? Depois, dia, ponto, dá, ponto, semana, abre parênteses, hoje, abre e fecha. Vou colocar o sinal de igual. Dia da semana, né? De acordo com a data do sistema hoje. Semana 4, domingo, segunda, terça, quarta. 4, né? A semana começa do dia de domingo, né? E começa a contabilizar a partir de domingo, tá? Depois, dias, igual, dias, 360, abre, fecha. E vamos ver aqui. Aqui, dias. (360), abre e fecha. Calcula o número de dias que há entre uma data inicial e uma data final. Deixa eu ver aqui. Dias. Ah, tá. Então, tem que clicar em vez de digitar. Muito bem. Dias 360. Por quê? Encontramos a probabilidade, não está digitando em forma. Quando o primeiro caractere é sinal de igual, a subtração é que você pensa que é uma forma e você digita não. Você digita. Ok. Ah, tá. Então, eu vou colocar hoje aqui dentro, né? Hoje, abre e fecha. Vamos ver se é isso mesmo. Assim que seria um parece da função. Ah, tá, entendi. Data inicial. Entendi. Aqui, ó. Data inicial. Colocar aqui 1. Que eu tenho que preencher a data inicial, senão ele não consegue achar. 1/1 de 2022, ponto e vírgula, 6 do 7 de 2022. Ok? Ah, tá. Aí é o contrário, né? Final. Que método. Ok, ponto e vírgula. Método, vamos ver aqui. Método. Ponto e vírgula. Tá. Vou colocar aqui. Verdadeiro. Deixa eu ver se eu invertendo aqui. 6 do 7 de 2022. Aí eu inverto para data inicial 1/1 de 2022. Também não é isso. Vou colocar aqui igual data final, que é hoje, 6/7/2022, menos 1/1/2022. Esse aqui, se eu converter ele para aqui, data. Ok, deixa eu ver só um detalhe aqui. Fórmula
dias 360. Retorna o número de dias entre duas datas com base em um ano, por exemplo, 12 meses e de 30 dias. Use essa função para ajudar no cálculo de pagamentos se o sistema contábil estiver baseado em 12 meses de 30 dias. Ok, vamos ver aqui um exemplo. Dias 360, A3, A4. A3, A4. Ah, tá. Então, eu já tenho que ter isso aqui na planilha lançada, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Igual 300 dias, né? Dias 360. Aqui a data de início, ponto e vírgula, a data final, fecha parênteses e aperta Enter. É isso mesmo. Então, eu tenho que ter uma data já pré-estabelecida, né? A data de início com a data de fim, né? E você pode verificar que são 3 dias de diferença para essa data aqui, né? 20/11 para 23/11. Então, se eu preencher aqui aquela ideia inicial, né? Colocar aqui 1 de 2022 e colocar aqui 6/7 de 2022, que aí dá o total de horas decorridas até então, hein? Então, aqui a gente tem 185 dias decorridos aí ao longo desse período, né, de quase 7 meses, com relação aos dias do ano, né, desde o dia 1º até a data atual, tá? Então, é assim que funciona. Ele precisa achar a data inicial e precisa achar a data final para fazer esse cálculo, tá? Então, dias 360, ele faz com base em um mês de 30 dias, né, e contabiliza a quantidade de dias aí desse período inicial e final, tá? Vamos lá. Para exemplificar, monte a seguinte planilha, tá? A gente vai simular, né, um contra-cheque, né, com a entrada, a saída do primeiro período, a entrada, a saída do segundo período, fazer a soma do quantitativo de horas, né, de cada dia que esse funcionário teve ao longo da semana. Depois, a gente vai identificar as horas totais, o valor total, o valor por hora, né, que ele recebe, para a gente calcular o valor total depois que ele vai receber pelas horas trabalhadas, tá? Vamos abrir aqui uma nova planilha. Então, tem aqui a entrada, saída, entrada, saída. Segunda-feira, aquilo que eu comentei com vocês também com relação ao preenchimento automático, né? Você preenche as 2 primeiras sequências, seja elas numéricas ou principalmente dias da semana, meses, anos também, ele consegue fazer o preenchimento automático, né? Então, segunda e terça, clico aqui no quadradinho no canto direito e puxo, ó. Ah, tá, porque eu não coloquei no formato correto, né? Segunda, acho que ele vai considerar com hífen. Terça-feira, vamos ver se é isso mesmo.
É isso mesmo. Então, ele só considera com o hífen, tá? Segunda, terça-feira. E depois quarta, quinta, sexta, sábado. Tá? E completa a sequência para mim automaticamente. Desde que eu tenha as duas primeiras sequências digitadas aqui. Segunda-feira, 8 horas, 12 horas, 13h30, 17h35, terça-feira, 7h58, 12, 13h42, 17h40. Quarta-feira, 7h59, 12, 13h27, 17h26, quinta-feira, 8h10, 12 horas, 13h12, 17h32. Sexta-feira, 8h12, 12 horas, 13h14 e 17h31. No sábado, entrou às 7h40, saiu ao meio-dia. Muito bem. Então, aqui a gente vai ter, aqui embaixo, o valor diário, valor da hora, valor total. E aqui, horas totais. Bom, em V ponto diário, vamos calcular quantas horas foram trabalhadas durante cada dia. Né? Então, a gente tem a primeira parte aqui, né? A saída menos a entrada, e aí depois mais a saída do segundo período menos a entrada do segundo. Então, a gente vai ter o valor diário em horas de cada dia, tá? Então, vai ser assim, ó, igual esse valor menos a entrada do primeiro período, tá? É interessante a gente colocar essa fórmula entre parênteses, tá? Para identificar o que ele precisa fazer primeiro. Tá? Primeiro, ele precisa trabalhar com o primeiro período. Saída menos a entrada. Depois, mais, né? A saída do segundo período menos a entrada do segundo período. Vou colocar aqui entre parênteses. Vou apertar Enter. Então, ele trabalhou aqui nesse dia 8 horas e 5 minutos, tá? Eu posso fazer da mesma maneira com os demais, tá? Utilizando o recurso de preenchimento automático aqui, tá? Então, se eu clicar nesse aqui e arrastar até o sábado, vai dar certo também, tá? Então, ele entendeu aqui que ele precisou pegar no próximo, que é o C3, né? Do primeiro período, menos a entrada primeiro, depois somou com a saída do segundo período, menos a entrada do segundo. Então, aqui também funciona se eu simplesmente sofrer aqui só em um, né? E replicar nos demais com preenchimento automático, ok? Beleza. Pegamos a data de saída e subtraímos pela data de entrada, pelo horário de entrada da manhã. Com isso, sabemos quantas horas foram trabalhadas pela manhã. Na mesma função, faça a subtração da saída do período da tarde, pelo da entrada do período da tarde e somo os dois períodos, né?
aqui como nós acabamos de fazer. Repita o processo para todos os demais dias da semana. Somente no sábado é preciso apenas calcular a parte da manhã, ou seja, não precisa ser feito o cálculo do período da tarde, né? São 44 horas semanais, no sábado o funcionário cumpre apenas 4, né? Mas aqui depende, a gente não precisava ter tirado a segunda parte aqui, né? Se apenas está em branco, ele apenas aparece zerado para nós aqui, né? Não vai ter problema nenhum se a gente somar essas duas células que estão vazias, né? Se tivesse preenchido, tudo bem, mas está vazia, não tem problema. Então, vamos lá. Agora, a gente precisa ir para essa parte aqui, que é o valor da hora, né? Para calcular o valor da hora que o funcionário recebe, coloque um valor que, no caso, a gente vai adicionar ele como 15, tá? E coloquei no formato moeda. Vamos agora calcular, então, quanto ele ganhou por dia, pois temos quantas horas ele trabalhou durante o dia e sabemos o valor da hora. Como temos dois formatos de número, precisamos, durante o cálculo, fazer essa conversão, tá? Como que a gente vai fazer aqui? A gente tem dois formatos, hora, minutos, né? Ou seja, se eu não contabilizar os minutos, ele não vai receber pelos minutos a mais que ele trabalhou, né? Então, eu preciso acrescentar na fórmula esses minutos também, né? Para segunda-feira, o cálculo vai ficar da seguinte forma: igual hora, né? B6, ou seja, o valor que deu do total de horas, vezes B7. Quem que é B7? O valor de R$ 15 que a gente vai colocar aqui. Mais os minutos que estão na célula B6, ou seja, depois dos dois pontos tem 0,5, né? Para indicar 5 minutos, vezes B7, o valor da hora, dividido por 60. Então, o que ele vai fazer? Ele vai converter os minutos para que ele receba a fração daquela parte em hora, né? Ele ganha por hora R$ 15. Só que ele trabalhou só 5. Então, ele vai pegar esse valor de B7, que é R$ 15, e dividir por 60, para saber exatamente quanto que ele ganha por minuto, né? Feito isso, ele vai pegar e multiplicar por B6, que é o restante dos 5 minutos. Tá? Então, é assim que o Excel vai fazer esse cálculo, né? Então, aqui. Quem dera essas empresas funcionassem assim, né? A gente recebesse pelos minutos, pelo horário a mais que a gente fica. Normalmente é banco de horas, né? Ou, de repente, nem recebe, né? Pelo que você fica a mais. Mas quando você chega atrasado, aí você sente a diferença, né? É sempre assim. Então, o valor da hora, R$ 15. Tá? Vou colocar aqui no formato moeda. Em que o valor total vai ficar assim, ó. Igual, hora, clicar aqui duas vezes, B6. B6 aqui é o valor da jornada que deu aí de trabalho na segunda-feira, né? B6, fecha parênteses, vezes B7, que é R$ 15, né? Mais a fórmula minuto, dois pontos, clico duas vezes, vou clicar em cima de B6 para ele pegar os minutos dessa célula, que no caso são 5, né? Vezes B7, novamente, 15. E esse B7 ele vai dividir por 60 primeiro, tá? Tá, aqui eu coloquei multiplicação, é divisão, é a barra, tá? Do lado direito do teclado numérico tem a barrinha que indica a divisão, tá? Então, aqui, eu coloco entre parênteses, tá? Ele vai fazer a divisão primeiro, para depois multiplicar por B6, ok? Primeiro eu tenho que saber quanto que ele ganha por minuto, né? Ou seja, 1 hora, 60 minutos, e aí eu sei o quanto ele ganha por minuto, eu multiplico pela quantidade de minutos que ele passou aí a mais, né? Aperto Enter.
Então, aqui ele vai receber R$ 121,25 pelo dia trabalhado, né? Na segunda-feira. Professor, eu fiz uma vez também, posso aplicar com a alça de preenchimento para as demais células? Posso. Por quê? Porque é o mesmo cálculo, né? Aqui ele vai pegar isso aqui, vai multiplicar pelo valor que ele ganha por hora. Aí na segunda parte ele vai pegar a função minuto, né? Vai localizar se tem minutos, se tiver, ele pega o valor de 15, divide por 60 e multiplica pelo que achou aqui na casa dos minutos, tá? Então é a mesma coisa, então eu posso clicar aqui e arrastar até o final. Deixa eu ver aqui só porque que ele... Ah, tá. Desculpa, não dá para fazer isso, não. Vou explicar o porquê. Perceba que aqui, ó, aqui ele pegou quem? Ele pegou B6, que é o valor das horas trabalhadas diariamente, e aqui ele pegou R$ 15, que é o valor fixo que ele ganha por hora, ok? Mas olha só o que acontece quando eu arrasto nos demais. Ele vai entender que agora é C6, porém, o próximo valor, ele não consegue entender que é R$ 15 aqui em B7. Ele vai entender que está em C7, por isso que tudo dá zero, né? Tudo multiplicado por zero é zero. Então, o que acontece? Eu vou ter que fazer o quê? Uma alteração nessa fórmula, tá? Que aí é um conceito novo que, inclusive, a gente vai aprender agora. Quando eu trabalho com preenchimento automático nas funções, eu entendo que na próxima célula vai ser diferente a posição. Só que, nesse caso, B7, que tem o valor 15, ele não vai estar em C7, ele não vai estar em D7, em E7, F7 e G7. Ele está só aqui na célula B7. Então, eu preciso fixar esse valor para que quando eu trabalhe com a alça de preenchimento, esse valor fique intacto, ele fique parado ali em B7. Se eu não fizer isso, o que acontece? Ele entende que esse valor passou de lugar, passou para o C7, para o D7 e assim por diante. Tá? Então, eu vou ter que fixar esse valor. Como que eu vou fixar esse valor? Eu vou travar para que ele não consiga achar a próxima linha e nem a próxima coluna. Como assim? Eu utilizo para fazer o travamento. Primeiro, antes aqui, né, B6, não, B6 não, é aqui B7, né? B7 é esse valor que tem o valor fixo, R$ 15. Né? E antes de iniciar, eu coloco o símbolo de cifrão, que é esse símbolo aqui, né, lá em cima no teclado, onde tem os números, exatamente no número 4 você consegue achar esse símbolo. Então, eu travo antes da coluna e aqui antes da linha. Ok? Eu coloco um novo símbolo de cifrão. Por quê? Porque esse valor vai ser um só para todos os dias da semana. Ou seja, R$ 15 é o valor que ele ganha por hora. Ok? Eu vou fazer, inclusive nessa parte da fórmula. Vou colocar o cifrão aqui e vou colocar o cifrão aqui. Ok? Pronto. Agora, se eu arrastar agora a minha função para os demais dias da semana, eu vou conseguir obter sucesso. Tá? Se eu não fizer o travamento desse valor, que ele é único para todos os dias da semana, eu vou ter valores diferentes, né? Ele vai entender que esses R$ 15, ele está aqui em C7, ele está na próxima coluna, e não está, ele está fixo aqui, está parado, né? Então, para que ele realmente fique fixo em um lugar só, eu preciso utilizar o cifrão antes da coluna e antes da linha, fazendo o travamento, para que ele não varie nem para cima e nem para os lados, né? Ou seja, nem para as colunas e nem para as linhas, ok? Aí está o segredo desse exercício. Então, aqui, na terça-feira, ele concluiu com R$ 120, quarta-feira também, quinta-feira,
R$ 122,50. Depois, na sexta, R$ 121,25. E no sábado, R$ 65, tá? Selecionar tudo. Colocar o símbolo moeda. Agora chegou a parte das horas totais, né? Aqui, tá vendo? Ó? Ele explica justamente o que eu falei para vocês, né? Para os demais cálculos, o valor da hora será igual, ou seja, a todos os dias, então ele precisa ser fixo para que o cálculo possa ser copiado. Para que eu possa me aproveitar dessa função nos demais dias, eu preciso fixar esse valor, senão ele não fica, como vocês puderam ver, né? Para sabermos quantas horas o funcionário trabalhou na semana, faça a soma de todos os dias trabalhados, tá? Você vai perceber que quando a gente somar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ele vai dar esse quantitativo aqui, né? Que está errado, né? Porque se a gente for observar, dá as 44 horas. Porém, o Excel tem um erro e que precisa ser personalizado para ele somar horas, para ele fazer a operação por horas. Quando ele chega exatamente nas 24 horas, ele não consegue fazer a soma mais do que isso, né? Então, o que acontece? Eu tenho que personalizar, né? E escolher um formato de número para que ele continue contabilizando a partir das 24 horas. Tá? Se eu não fizer esse processo, ele para ali nas 24 horas, né? Ou nesse exemplo aqui, nas 20 e 40 minutos, e aí não consegue exibir o valor exato daquele quantitativo de horas semanais. Tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, igual, soma. Soma do quê? Soma de tudo isso aqui, ó. Deu exatamente aquele valor que está lá, né? Para que eu consiga resolver esse tipo de problema, né? Eu vou vir aqui dentro de página inicial, mais formatos de número, personalizado, e aí você vai buscar por esse aqui, ó, por esse formato. E... Ah, ele está em hora mesmo, tá? Então, ele não é personalizado, ele está aqui em hora, ó. Hora, aqui, ó. 37, 2.30, 2.55. Esse aqui, tá? Esse formato aqui vai fazer com que ele contabilize valores a partir das 24 horas, né? Então, aqui, ó. Pronto. Deu 44 horas e 40 minutos. Ok? Ao observar atentamente o valor calculado, ele mostra 20 horas e 40 minutos. Porém, nessa semana, o funcionário trabalhou mais de 40 horas. Isso ocorre pois o cálculo de horas zera ao chegar em 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Tá? Isso é um erro particular da fórmula, né, que trabalha com as horas e que pode ser corrigido com o próprio formato que tem lá dentro, tá? Que é esse formato aqui. Tá? Clique na caixa do grupo número, na aba Início. Na janela que se abre, clique na categoria Hora e escolha o formato 37, 2.30, 2.55. Esse formato faz com que a contagem continue. Tá? Crie um novo campo abaixo da tabela e coloque o valor a receber e faça a soma dos valores totais. Ok? Bom, nessa função de calcular valores a receber, aqui não tem segredo, tá? Aqui a gente não vai precisar fazer nenhuma configuração para converter data e nem hora. É só selecionar, né, igual, soma, selecionar todos os valores aí de acordo com o valor total, né, e de acordo com o horário que foi trabalhado durante essa semana, né? Ok? Então, ele vai receber por essa semana trabalhada o valor de R$ 670. Ok? Então, a única novidade que a gente tem aqui, né,
Primeiro, importante entender, converter todas essas informações nos seus tipos de dados que eles são, né? Ou seja, data ou hora. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com hora. Nos outros exercícios a gente trabalhou com o formato de data, né? E onde que eu vejo isso? Aqui dentro de página inicial, lá na guia de número, e aí eu venho e escolho o formato correto. Aqui, ele parou de contabilizar a partir das 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Então, para que ele continue a contabilizar a partir das 24 horas, é necessário que eu venha aqui em mais formatos de número, na categoria hora e selecione este formato aqui, ok? Então, esse é um único detalhezinho, né? Diferente. Ok. E aí, pessoal, o que vocês estão achando até o momento de trabalhar com as funções de data e hora? Vocês já conheciam? Vocês já utilizaram ele em algum momento? Ou é novidade para vocês? Para mim é novidade, eu nunca tinha utilizado, não. Para mim também, eu acho que nunca sabia. Assim. Muito bom. Hoje a gente tem sistemas, né, automatizados que fazem esses cálculos aí. Mas é importante a gente compreender, né, e entender que não vai ser tudo que a gente vai conseguir resolver pelo sistema, né? Então, a gente precisa exportar dentro desses relatórios que o sistema nos emite, né? E, de repente, filtrar algumas informações dentro das planilhas, tá? Não tem jeito. O sistema é muito bom, né, das empresas, mas uma hora ou outra você vai precisar do Excel para trabalhar com algum relatório em específico que, de repente, o sistema não tem essa função, né? Então, é importante compreender algumas fórmulas importantes. Bom, agora o que a gente vai fazer? Eu vou replicar essas informações no celular, né? Eu vou até deixar passado aqui qual que vai ser a nossa atividade do dia. Ok. A atividade de hoje vai ser vocês desenvolverem essa atividade aqui, ó. Tá? Tem as horas trabalhadas, né? A jornada de trabalho, tá? É só calcular a questão do quantitativo de horas trabalhadas, tá? Clicar o que nós vimos aí na página 90, tá? Mas isso eu vou detalhar daqui a pouco e eu vou compartilhar no celular, né? E aí a gente replica a mesma informação e aí vocês ficam para desenvolver o que a gente viu na aula, tá? Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela do celular. Acessar o recurso do Google, né, o Google Drive primeiro.
lá no Google Planilhas, né? Ou Planilhas do Google. Ok, vamos fazer esse aqui, né? Fazer esse aqui primeiro, né? Que ele mistura data com hora, né? Fazer esse aqui primeiro. Saída. Data. Hora. Depois aqui, chegada, né? Enquanto eu estou fazendo aqui no celular, pessoal, fique à vontade para perguntar alguma coisa, tá? Alguma coisa da atividade ou do conteúdo de hoje. Que tempo. Data 20/11/2009. Horário, 8 horas. Data de chegada, 23/11. A hora, 14 horas. Ok, a fórmula vai ser igual, né? A data de chegada, vou colocar entre parênteses primeiro, né? A data de chegada menos a data de partida, fecha parênteses, mais o horário de chegada, menos o horário de partida. Ok. Aí, aqui a gente vai converter, né? Para que ele coloque o formato de horas em colchetes, para que ele faça aquela conversão dos dias com as horas, né? Então, agora vamos procurar para ver se aqui no mobile a gente vai ter, né? No celular. Célula, bordas, ajuste de texto, formato de número. Tem formato de número. Então, vamos lá. Texto simples, número, contábil, financeiro, moeda. Aqui esse formato que a gente colocou. Ele é um formato personalizado, né? Vamos ver lá em mais formatos para ver se tem.
duração. Aqui, deixa eu só corrigir aqui no computador, o 20/11/2009 para 23/11/2009. Tem que dar 78 horas. Automático, texto simples, não é número, não é porcentagem, não é científico, contábil, não é financeiro, não é moeda, não é moeda de valor arredondado, não é mais moedas, data, não, não é data, horário também não, data e hora, duração, muito bem. Então, olha só o formato que a gente tem aqui no Google Planilhas para que ele faça aquela conversão, né, das horas com as datas, né, de início na partida da viagem com a data de chegada, né? Então você vai colocar normal a fórmula, vai fazer a data de chegada 23/11/2009, né? Igual a data de chegada menos a data de partida, mais depois a hora de chegada menos o horário de partida. Feito isso, ele vai dar aquele valor, né? Totalmente não bate com o que ele tem que fazer a contagem, porque ele não fez a conversão dos dias aí com as horas. Então, eu vou ter que achar o formato. Aqui no celular, inclusive, é até mais tranquilo, né? Você vem aqui no Azinho, aqui em cima, na parte superior, do lado direito, tem uma setinha para trás, outra para frente, aí depois tem a letra A. Você vai em célula, e depois lá embaixo, formato de número, e você vai achar por duração, tá? E o nome dessa função é duração, ok? Feito isso, ele consegue contabilizar, né, a quantidade de horas decorridas da viagem, ok? E aí o próximo exemplo, é o que a gente fechou, né? Tem aqui entrada, saída, entrada, saída. Segunda, hífen, feira. Colocar terça, hífen, feira. Vou selecionar esses dois. E vou também trabalhar com preenchimento automático, né? Então, na verdade, eu vou arrastar aqui até quarta, quinta, sexta, sábado. Cheguei aqui no sábado, é onde vai ter que aparecer o sábado. Eu vou pressionar o meu dedo em cima da, tá? Pressionar meu dedo em cima da bolinha e vou marcar a opção preenchimento. Ah, tá, que ele não fez. Por quê? Vamos ver. Será que é porque eu não coloquei no formato correto do dia da semana? Segunda-feira. Terça.
Feira. Vamos ver se é isso. Não, não é isso. A não ser que ele considere aqui só segunda, né? Segunda. Segunda e terça. Quarta, quinta, sexta e sábado. Cheguei aqui, vou pressionar meu dedo. Preenchimento automático. Não, não é isso também. Não é isso também. Por que que ele não está reconhecendo? Vou colocar só a sigla. Ah, pela sigla ele reconheceu. Ele não reconhece o nome da semana completa e nem com hífen, tá? Ele só reconheceu pela sigla. Eu coloco segue de segunda e terça ter, né? E aí seleciono os dois, arrasto até o final, onde tem que aparecer o sábado, pressiono meu dedo na bolinha e coloco preenchimento automático. E então agora eu vou colocar os demais valores. 8, 8 horas, 12, 13h30. 7h58. 13h42. 17h40. Dezessete e 26. Quinta-feira, 8h10.
Depois o valor diário. O valor da hora. O valor total. E horas totais. Além da gente ter valor total a receber, né? Pela semana. Valor total a receber. Muito bem, valor diário, né? Vai ser igual. Só igual. Horário de saída do primeiro turno. Menos horário de entrada do primeiro turno. Vou colocar entre parênteses e vou somar com o do segundo, né? Mais horário de saída do segundo turno, menos horário de entrada do segundo turno, 8h05. Posso trabalhar com a alça de preenchimento e aplicar nos demais dias da semana, né? Seleciono até o sábado, né? Clico aqui no valor de 8h05 que nós fizemos e puxo até o sábado. Pressiono meu dedo, preenchimento automático, né? Ok. O valor da hora. O valor da hora é R$ 15, né? Esses R$ 15, ele está em formato moeda. Para colocar o formato moeda, eu vou clicar em cima dos 15. Olha que eu digitei 18, é 15. Eu vou clicar em cima dele. Vou lá no azinho, lá em cima. Vou na opção célula. E vou até lá embaixo, até achar o formato de número. E vou escolher o moeda. Ok? Volto. O valor total. O valor total vai ser aquela fórmula, né? Igual o valor que eu tenho igual, né? O valor que eu tenho, não. O valor, a função chamada hora, né? Igual hora. Depois, abre parênteses, a hora que foi contabilizada na quantidade total de horas trabalhadas no dia, né? Depois, esse valor do total de horas trabalhadas no dia, eu vou multiplicar por aqui na apostila está B7, né? Mas aqui a gente vai multiplicar ele por R$ 15, né? Depois, mais a função minuto, abre parênteses, aí novamente eu vou selecionar o valor que está lá, né? 8h05, vezes, de novo, o valor que ele ganha por hora, para que ele pegue esse valor e divida, né? Tem uma barrinha por 60 minutos para saber quanto que ele ganha por minuto, né?
esse valor aqui, essa operação, eu vou colocar entre parênteses. E aí eu não posso me esquecer, antes de confirmar aqui essa função, de fixar os valores com referência ao valor que ele ganha por hora, né? Que é R$ 15, que nessa planilha que eu estou editando está na coluna B, linha de número 11. Tá? Então, eu vou clicar aqui na segunda parte e vou procurar pelo símbolo de cifrão, para fixar ele, né, antes da coluna e antes da linha. Vou aqui, antes da coluna e antes da linha. Vou confirmar. Agora eu consigo fazer aquele processo de arrastar para os demais, né? Seleciono aqui até o sábado, pressiono no dedo na bolinha, preenchimento automático. Ok. Vou colocar o formato de moeda, apertando aqui no A, vem aqui na célula, formato de número, e eu escolho o moeda. Muito bem, agora a gente precisa calcular o total de horas, né? Então, vamos lá. Igual, soma, aí eu vou sair somando todos aqui, ó. E de novo. Os horários de segunda a sexta estão... Aqui, começa aqui, ó. B10. É tão ruim selecionar aqui no celular, mas vamos lá. Vamos mudar de posição, que acho que vai ficar melhor para poder selecionar. Aqui, ó. Começa daqui. Aí, ó, dependendo, mudando a posição do celular, fica melhor para selecionar, tá? E aí eu seleciono as 4 horas e 20 minutos do sábado e confirmo. Tá? Vai dar aquele problema de conversão, né? Ele chega nas 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, ele não consegue contabilizar mais. A gente precisa mudar para o estilo personalizado, né? Então, eu vou vir aqui no A, vou vir aqui na célula, vou em formato de número, vamos achar aí por... Vamos ver se o horário vai dar certo. Horário não. Duração? Duração também, tá? Então, para ele converter lá os dias, né, a data para a hora, que a gente contabilizou 78 horas, a gente selecionou esta opção aqui, duração, e também para ele conseguir contabilizar as horas, né, que ele trabalhou de segunda a sábado, a gente faz dessa maneira também, tá? Faz a soma normal e depois vem aqui no formato de número e escolhe a opção duração, ok? Então, exercício concluído também, tá? Agora eu abro espaço para vocês, caso tenha alguma pergunta, dúvida, sugestão, quer que eu faça algum exercício que já foi passado nas aulas anteriores, fiquem à vontade para fazer. O celular também dá para fazer, né? Vou abrir aqui a atividade de hoje. Enquanto eu abro a atividade de hoje, se vocês tiverem alguma pergunta, aproveitem para fazer, tá?
Não, todo mundo em silêncio, quietinho. Foi fácil, foi difícil. Eu acho que tem muita informação, mas é mais fácil de assimilar e de ver as dúvidas quando a gente começa a fazer exercício. Sim. O Também ideal, acho. o ideal seria se a grande maioria de vocês pudessem, ao mesmo tempo, assistir, né, e fazer no computador, né? Acredito que seria mais fácil, né? Mas eu acho que a grande maioria não tem, né, o computador. Aí fica complicado mesmo, tem que acompanhar e fazer ao mesmo tempo. Mas, enfim, essas dúvidas vão surgindo à medida que vocês vão praticando, não tem como. Deixa eu ver aqui, atividades. Vou criar aqui aula 3. Aula 3. Funções. Professor, Sim, em relação à atividade, depois que a gente anexa, tem que apertar entregar, né? tem que clicar no entregar, senão eu não consigo receber a notificação que você me entregou. Não, então tá, é porque eu não sabia se tinha que só anexar ou fazer isso. Não Ah, lembrava o que que o senhor tinha falado. então tá bom. De acordo com os exemplos vistos em aula sobre funções com data e hora que estão nas páginas. Começa aqui sobre data e hora. Na página 35, tá? Página 35 aqui. Vocês abriram o PDF, aqui na parte de cima, normalmente ele coloca o número da página, tá? Do lado esquerdo. No celular, acredito que ele mostra embaixo mesmo, tá? Mas se for no computador, ele mostra aqui na parte de cima. Página 35. Até a página 38. Páginas 35 a 38. Realize a atividade proposta da página. Esse aqui é da página 90. Aqui, ó. Lá na página 90. Nós temos este exemplo aqui, tá? A questão de inserir a imagem não é necessário, tá? Quando a gente for dar sequência, né, no conteúdo, eu vou explicar para vocês como que a gente pode trabalhar com a inserção de imagens também, tá? Então, se preocupem só em resolver o exercício, que trazer, né, as horas trabalhadas aí de acordo com a jornada de trabalho, né? E com os cálculos que a gente viu em sala, né? Ou seja, você pega sempre o valor de saída menos o de entrada, né? Aí depois você soma com o valor de retorno, né? Ou seja, o segundo período. E aí soma de novo, saída menos retorno, somando os dois, você tem a carga horária diária do dia, tá? Página 90, ok? Isso aqui é um só, tá? E aí, de acordo com a formatação, né? E aí já, inclusive, tenta aplicar a formatação, né? Coloca uma borda na cor azul, né? Tenta colocar esse título aqui do jeito que tá, né? Esse título aqui, vou mostrar para vocês, ele é feito com a inserção de símbolos, né? Então, se você for vir aqui, inserir, ilustrações, formas,
ver aqui. Pode pegar esse aqui, ó. Pegar esse símbolo aqui. Vamos pegar um retângulo normal, tá? Você vai desenhar um retângulo aqui na tela, tá? E você pega o cursor esquerdo do mouse, pressiona até ele formar o retângulo, né? E aqui dentro de forma de formato, tem alguns símbolos de botão que você pode utilizar, tá? Então, é com esse símbolo que ele faz esse título aqui, né? E depois você pode colocar uma borda diferenciada, né? Colocar cor também, né? Então, tenta deixar mais ou menos parecido com o que o exercício pede, tá bom? Mas se preocupa mesmo em aplicar a função que nós conhecemos hoje para calcular o total de horas trabalhadas. E o restante, caso vocês não consigam fazer, a gente faz junto amanhã. Então, vamos lá. Página 90. Link da aula gravada. E aqui eu vou colocar para vocês também a apostila, né? Apesar de já ter colocado lá no grupo para vocês, eu vou colocar aqui também, que aí vocês têm acesso no Google Drive de vocês, no Google Sala de Aula também. Vou fazer uma cópia para cada aluno. Ok. Dúvidas sobre o que é para ser feito ou alguma pergunta sobre a questão das funções com data e hora? Não por enquanto, né? Quando for fazer, vai surgir dúvidas. E aquilo, tá, pessoal? Sempre que, na hora que vocês estiverem praticando, tá com dúvida, tira um print, tira uma foto, né? Bate uma foto aí no computador de vocês, o que vocês estão fazendo, e me manda que, com certeza, eu respondo vocês, tá bom? Aqui, quem está na aula, Michele, Eliane, Ana Paula, Maria Antônia. Ok, eu agradeço demais a atenção de vocês, né, novamente na nossa aula de hoje. Amanhã nós já vamos continuar estudando e dando sequência àquelas funções lógicas, né? Ontem a gente aprendeu um pouquinho sobre a função se, nós fizemos planilhas com situações lógicas, aprovado, reprovado, fizemos a formatação condicional, né? E aí a gente vai dar sequência nessas funções, a gente vai conhecer algumas outras funções lógicas, né, que nos ajudam a resolver algumas outras situações, problemas, tá? Então, façam o seguinte, nesse material que eu compartilhei com vocês, já vão dando uma lida, tá? E já vão vendo os exemplos, tentando entender, né, o que aquele exemplo trabalha, para quando a gente chegar aqui na aula, né, vocês já chegarem com dúvidas, com perguntas também, para ficar mais didático a aula e até mesmo vocês virem com as dúvidas também, tá bom? Pessoal, uma excelente noite para vocês, obrigado pela atenção de vocês, bom descanso e até amanhã, tá? Fiquem com Deus. Muito Boa obrigada, noite, bom professor. descanso, Com com Deus. Deus. Boa noite.